Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na de Brás, Osasco, Santa Maria. O dirigente, o presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E vamos então à mensagem de hoje, a continuação, né? Esther, parte 2. Semana passada, Esther, parte 1, nós desenvolvemos o assunto sobre Assuero e Vaste, no capítulo 1. E no capítulo 2, entra em cena, louvado seja Deus, entra em cena Esther, né? A moça judia, e o seu primo Mardoqueu. Os dois vão salvar o povo judeu da destruição planejada por Amã, né? Primeiro-ministro do rei Tchecher, né? Muito bem. Louvado seja Deus. E os dois, tanto Amã e tanto Mardoqueu como Esther, nasceram em Suzã. Né? Eles são filhos de pais judeus, né? Eles são filhos de judeus, e os avós dele, que foi levado, avó ou talvez bisavós, né? Que foram levados por Nabucodonosor junto com Daniel, na época de Daniel. E Daniel foi levado no ano 5, né? 605. Né? Os anos são decrescentes. E a história narrada, ela foi narrada no ano 489, 86, por aí. Né? Quase 130 anos depois, né? Do cativeiro de Daniel, né? Que foi levado juntamente com Daniel. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que como Esther entrou em cena, glória a Jesus, nós vemos que capítulo 2, no versículo 2, né, continuando assim, e depois do banquete dado lá pelo rei, o incidente que aconteceu ali com Vaste, então naquela época já fazia 3 anos que ele estava no poder. Vamos basear no rei Assuero. Fazia 3 anos dos que ele estava no reinado. Mas nós vemos, louvado seja Deus, que durante um período de 4 anos ele ficou sem a Vaste e também não conhecia Esther.
Quando ele conheceu Esther e tomou em casamento, ele já fazia 7 anos no seu reinado. Era o 7º ano do seu reinado. Então, essa comparação nós vamos ver capítulo 1, versículo 3 e capítulo 2, versículo 16. Juntando esses 2 versículos, vai ver que o Vasti, o banquete, e também quando ele casou com a rainha Esther. Muito bem, já focalizamos esse parecer. Agora nós vemos, louvado seja Deus, no período que ele estava sozinho, os seus servidores, as pessoas mais íntimas dele, seus amigos, eles lhe disseram: Majestade está abatido, está para baixo. Por que o rei não manda buscar em todas as 127 províncias as moças virgens? Você viu uma moça de cada província, vai ter 127 moças para o rei escolher. Uma para ficar no lugar da Vasti. Olha, uma de cada cidade, uma de cada província. Faz lá, manda os seus oficiais fazer em cada cidade, fazer um concurso para a rainha, quem escolher a moça virgem mais bonita da cidade. Cada cidade pega uma, a mais bonita que a cidade, ela que vai concorrer. E vejam, Esther nasceu em Susã, tanto ela como Mardoqueu. Mardoqueu era o primo dela. Os avós dele eram um só. O pai de Mardoqueu era irmão do pai da Sara, da Esther. Eles eram primos. Assim que os pais deles morreram, como Mardoqueu era mais velho, tinha lá seus 16, 17 anos, Esther tinha 4, 5 anos, coisas assim, ele assumiu o papel de pai, criou a menina. E eles eram judeus, mesmo nascidos naquela região, mas eles eram judeus. Eles seguiam a lei de Moisés. Eles tinham uma lei para seguir. Eles eram em poucos números. E por que eles eram em poucos números? Porque Israel, o povo que foi levado por Nabucodonosor, 70 anos era para eles ficarem ali, na Babilônia. Mas quando foi no ano 38, foi no ano em que morreu também Daniel, venceu o prazo dos 70 anos. Os judeus se prepararam para voltar para Jerusalém. Então nós vemos, louvado seja Deus, muitos ficaram, tinham seus negócios, tinham seu comércio, não quiseram voltar, opção. Também não foi cobrado por Deus com respeito a isso. Eles não fizeram nada de errado. E eles ficaram lá. E outra, Jerusalém estava tudo entulhado. Aqueles entulhos que foi derrubado a muralha, foi derrubado o templo, as casas dos nobres, estavam 70 anos. Eles ficaram 90 anos entulhando a cidade de Jerusalém. E a cidade estava um caos, louvado seja Deus. Muitos judeus ficaram e muitos voltaram.
Muito bem. Os que voltaram, naturalmente, foram os filhos, né? Porque a maior parte que foram para lá, depois de 70 anos, já estavam mortos, né? Morreram lá. Muito bem. Adiantando aqui a nossa palavra, louvado seja Deus, nós vemos que no capítulo 2, versículo 4, então o rei gostou da ideia. O rei Assuero gostou da ideia que os moços deram. E ele pôs isso e fez valer aquela ideia. E então foi publicado que todas as virgens escolhidas para ocupar o cargo de rainha fossem se apresentar em Suzã, onde ficava o palácio real. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, entrando já no versículo 7, Mardoqueu levou consigo a sua prima, Hadassa. Hadassa era o nome da Esther. Isso é, Esther. Uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mardoqueu havia adotado a menina e tinha criado como se fosse sua filha. Muito bem. Vamos entendendo esse parecer. A Hadassa, a Esther, levou uma grande vantagem em cima daquelas moças. Em cima daquela... Teve uma grande vantagem. E nós vamos ver a grande vantagem que ela teve, que saiu na frente. Por quê? Essa época começou o início da era Idade Média. Aí que começou, naquela época ali de Assuero, que começou a Idade Média. E veja, durou um período de 1000 anos a Idade Média. E por que era a vantagem da Esther? Porque ela tinha que viver segundo a lei de Moisés. Ela tinha que ter o costume da lei de Moisés. E qual era essa diferença? O palácio, as pessoas da época da Idade Média tinham um problema, a questão de higiene. A questão de higiene. Eles tomavam banho uma vez por ano, quando tomavam. Eles tinham grande dificuldade. Uma tal de rainha, Isabel de Castilho, ela se gloriava porque ela, na sua tradução, ela se orgulhava de falar que tinha apenas tomado 2 banhos na sua vida. Um quando nasceu e outro quando ela foi casar. E ela tinha o maior orgulho de falar que ela tinha tomado 2 banhos. Então eles não tinham hábito de tomar banho. No palácio não tinha água encanada. No palácio não tinha. No palácio, nas casas, não tinha chuveiro.
não tinha cano de esgoto, não tinha banheiro. Então, no palácio, o que eles tinham era uma latrina. Isso é no palácio. Então nós vemos que a higiene deles era precária. As moças tinham seus problemas de menstruação. Não tinha, louvado seja Deus, como os adjetivos que tem agora. Vai numa farmácia, compra todos os preparativos para esse fim. A moça daquela época não tinha que conviver com aquelas imundícies. Tinham que viver com trapos para a sangria. Tinham que viver com mato e colocar palha em seus corpos para frear a sangria de suas menstruações. E vejo que elas usavam aquelas roupas largas, que era para evitar o mau cheiro que saía do seu corpo. As donzelas usavam leques, não é para abanar mosca, é para tirar o cheiro, o mau cheiro do seu corpo, porque elas não tomavam banho. Elas não tomavam banho. Mas vejo, na lei de Moisés, as mulheres, quando estiverem menstruadas, depois da sua menstruação, tem que se lavar, tem que se banhar, tem que se purificar. Os homens casados, depois de ter relação com as suas mulheres, tinham que tomar banho. Depois que tomavam banho, ainda ficava imundo até o pôr do sol. E vejam como era a regra de Israel. E ali só era judia. Só Esther que era judia. Só Esther que tinha esse comportamento de limpeza, de higiene. As outras eram tudo... eram pessoas que não tinham os seus corpos tratados, cuidados, com respeito à higiene. Por isso, a Esther saiu na frente. Quando chegou... Vamos continuar aqui. No versículo 8, que diz assim: quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã. Quando ele anunciou, muitas moças foram levadas para Suzã, lá no Palácio Real. Muito bem. A capital, e entregue aos cuidados de Hegai, o chefe do harém, não é? Do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela. Ele gostou dela. O chefe do eunuco gostou dela. Naturalmente, ele inclinou para que desse certo para o rei. Ele se incumbiu de cuidar dos tratamentos específicos para Esther, que já era plano de Deus também, né? Muito bem. O versículo, olha bem, ele começou providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial, e arranjou 7 melhores empregadas do palácio para cuidarem dela, e colocou Esther as empregadas
nos melhores quartos do harém. Tudo privilegiado para Esther. Já tinha 7 empregadas do palácio para cuidar de Esther. Vejamos no versículo, louvado seja Deus, no versículo 12, que diz assim: o tratamento de beleza das moças, todas elas, durava 1 ano. Todas aquelas moças fizeram o tratamento para ser apresentada para o rei. 1 ano! 1 ano! Elas foram preparadas. Ela tinha que, 1 ano foi tratada no salão de beleza, cosmético, todos os ingredientes. 1 ano elas foram preparadas para o rei. E 1 ano para tirar a gentalha que estava no corpo dela. Elas eram gentalha, eram moças rústicas, que andavam com o pé no chão. Elas tinham o calcanhar rachado. Louvado seja o nome do Senhor. Elas gastaram, foi 1 ano no tratamento de beleza para ser apresentada ao rei. E elas vinham de um lugar, louvado seja Deus, que era uma moça que foi criado no meio do lixo, no meio de rato. Elas não tomavam banho, era mosquito que ficava rodeando a cabeça daquelas moças fedorentas. Por elas não tomarem banho, cabelo cheio de piolho. E vejam, louvado seja, por que os egípcios raspavam a cabeça? É por causa do piolho. E usavam peruca. E vejam, louvado seja, porque nós estamos falando de África. Nós estamos falando da África. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. E Esther saiu na frente, porque ela tinha o costume, a lei de Moisés. Naturalmente, Mardoqueu o instruía, ensinava ela a tomar banho, ensinava ela a se arrumar. Ela cresceu com esse hábito. Quanto as outras moças cresceram no meio do lixo, no meio da imundícia, no meio da sujeira. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, os que moravam no palácio, aquelas moças nobres, é tudo nojenta. As filhinhas de papai, as nobres que moravam no palácio, também não tomavam banho. Então nós vemos, moravam naquele palácio, que não tinha aquela estrutura, que não tinha um banheiro dentro. Não tinha um banheiro naquele palácio. Era tudo jogado pela janela. As fezes, quando eles faziam as suas necessidades, eram jogados pelas janelas do palácio. Então nós vemos aonde juntava rato, naqueles porões, naquele profundidade dos porões do palácio. É só lixo, é só fezes, era só imundícia. Não tinha cano de água da Sabesp, não tinha torneira para lavar as mãos. Então, olha, depois nós vamos ter uma mensagem só com respeito a isso, higiene, mas vamos deixar agora por aí. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Esther, ela foi escolhida, não é? Quando ela foi levada para o palácio, versículo 14, chegando aqui, à tarde do palácio, não é? E da manhã seguinte para o harém.
e era entregue aos cuidados de Saagás, o eunuco, responsável pelas concubinas do rei. E ela, não é? Muito bem. Ela não voltava na presença do rei, a não ser que fosse chamado pelo nome. Caso contrário, ela não poderia mais voltar. Muito bem. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail, prima de Mardoqueu, a moça que Mardoqueu tinha criado, a moça que conquistou a simpatia de todos os que conheciam. Quando chegou sua vez de se encontrar com o rei, ele levou somente aquilo que Agai tinha orientado, o eunuco responsável pelo harém. Esther foi levado ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes. E vejam, louvado seja Deus, e ele gostou demais, ele apaixonou-se por ela, mais do que qualquer outra moça. E ela conquistou o coração dele. E vejam que ele pegou a coroa que era de Vaste e colocou na cabeça de Esther. E sagrou ela como rainha, como sua esposa, como sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler o versículo 18, que diz assim: depois que ele deu um grande banquete em honra a Esther, e convidou todos os oficiais, servidores, ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro, e distribuiu presente que só ele, um rei, poderia oferecer. Todos foram presenteados. Agora, vamos ver o caso de Mardoqueu. Mardoqueu, versículo 19, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, Mardoqueu tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Ele foi nomeado, é um funcionário. Foi nomeado para, que nem eu quando eu fui nomeado para trabalhar no governo do estado. Então, trabalhar. Ele era um funcionário público. Podia ser lá para limpar o pátio, para limpar qualquer serviço braçal, porque no palácio tinha muitos funcionários. Então, apenas ele foi contratado para ser um braçal ali no palácio. Ele foi contratado para isso. E vejamos, segundo o conselho de Mardoqueu, a Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Olha, minha filha, não fala para ninguém que você é judia. Nós somos em poucos aqui em Suzã. O nosso povo já foi embora para Jerusalém, já foram embora para Israel. Nós ficamos. Então, nós somos poucos aqui. Então, naturalmente, nós vamos ter problema, porque nós somos de uma raça desprezível pelo mundo. Não fala para ninguém que você é judia, tá? Não fala para ninguém, você não vai ter problema de acepção. E ele orientou bem a Esther. E ela continuava a obedecer a Mardoqueu, como tinha feito no tempo que ela era menina, né? Quando ela estava sendo criada. Naquele dia,
Mardoqueu já estava trabalhando no pátio. Ela já tinha assumido a coroa. Ela já era rainha. Ninguém sabia. Mardoqueu era funcionário, estava trabalhando no pátio. Trabalhando para ninguém sabia. Todo mundo sabia ele que era apenas um funcionário. Um faxineiro ali, um varredor de pátio, coisa assim. Nada de cargo de príncipe, nada disso. Então nós vemos, louvado seja Deus, que naqueles dias Mardoqueu fazendo o seu serviço, né, no pátio, né, no palácio, ficou sabendo que Bigtan e Teres, 2 eunucos, que eram da guarda do palácio, estavam zangados com o rei, por algum motivo, e planejavam matá-lo. E eles conversando ali, achando que Mardoqueu era apenas um faxineiro, qualquer coisa, né? Eles falaram abertamente, vamos matar ele, tudo, o rei. E Mardoqueu ouviu isso aí. Ele foi e comunicou e contou para Esther, Esther, trate de avisar o rei, agora você é a rainha, você é próximo dele, fala que fulano e ciclano estão fazendo um plano para matar o rei. Então, não é? E você sabe que o irmão do rei, não é? O seu cunhado, ele já foi morto, já foi assassinado, não é? O que era o irmão do rei já foi assassinado. Você sabe disso, você sabe a história. Então, aí estão querendo matar isso aí também agora. Fala para ele que estão com um plano para matá-lo. Então nós vemos, louvado seja Deus, continuando aqui o versículo, louvado seja Deus, versículo 22, depois Mardoqueu contou a rainha Esther e disse que Mardoqueu havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade aquilo que ele falou. Então os 2 eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado no livro das crônicas, né? Crônica do rei, né? E registrado sobre isso, e louvado seja Deus, no livro em que escrevia a história do reino. Muito bem. Então nós vemos o acontecimento de Esther e Mardoqueu. Eu agora quero entrar aqui, louvado seja Deus, Amã, né? Depois disso, olha o problema do incidente. Depois disso, o rei Chéter colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro, o cargo mais alto que tinha no palácio, que tinha diante do rei, era o cargo mais alto, ele era abaixo do rei. Presta bem atenção nesses versículos. E Amã era o filho de Amedata, né? Descendente de Agag. E muito bem. O rei ordenou, olha a ordenança do rei. O rei ordenou que todos os funcionários, Esther 3, versículo 2. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mardoqueu, que não se curvava e nem se ajoelhava. Não era arrogância, não. A lei de Mardoqueu
Era a lei de Moisés. Não se inclinará diante de nenhuma estátua, nem diante de homem. Ele fez aquilo por obediência à palavra de Deus. Não foi arrogância, não. Então nós vemos, ele era humilde, obediente à palavra de Deus, mesmo nascendo naquele lugar. E vejam, louvado seja Deus, todos, quando a mão passava, todos se inclinavam, se ajoelhavam, abaixavam a cabeça até o chão. Mas Mardoqueu não fazia isso. Ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Só diante de Deus ele se inclinava em suas orações. Então nós vemos, louvado seja Deus, que os amigos dele, Mardoqueu, nós temos visto que quando o homem passa, aí a mãe passa, aí o príncipe, o homem do rei, ele passa, todos nós se inclinamos, mas eu vejo que você não faz caso disso. Você não faz, você não se ajoelha, fala assim, não, eu não ajoelho. E eles todo dia falavam a mesma coisa. Aí eles perguntavam, mas por que você não faz isso? Não, eu não faço isso porque sou judeu, eu tenho a minha lei. O meu Deus não permite isso. Eu se inclinar diante de um homem, ele é um homem. Ele é um comedor de feijão igual eu. Ele é um comedor de angu igual eu como. Eu vou se inclinar e ajoelhar diante dele para reverenciar um homem. E vejam que ele, louvado seja Deus, que ele não cumpriu aquelas ordens do rei e nem devia fazer mesmo. E vejam que a Vaste foi condenada porque não obedeceu à ordem do rei. E vejam que Amã queria punir Mardoqueu com a morte, porque estava com orgulho ferido, por ele não se inclinar diante de um homem, por mais alto que fosse o seu cargo elevado, ele não se inclinou. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 3, diz assim, aí então os funcionários perguntaram a Mardoqueu por que não obedecia a ordem do rei, e ele disse que eu não obedeceria por causa que ele era judeu. E quando, naturalmente, a conversa entre os funcionários ali, vamos falar para o homem lá, vamos ver se ele banca essa palavra que está falando, que ele não vai dizer, eu sou judeu, né? Que nem muito, se fosse alguns arrogantes, eu não vou lá, eu sou homem, né? Outros iam falar assim, eu sou filho de fulano, eu jamais vou fazer um negócio desse. Então, veja bem, mas ele não fazia isso, não era por arrogância, era porque ele temia a Deus, e dentro dele tinha uma ordem divina para não fazer sobre esse tipo de coisa. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Amã, quando soube disso, procurou, sabendo que ele não ia fazer o que o rei mandou, e sabia que ele era judeu, então ele chegou, mandou uma ordem, fez um planejamento diabólico para matar Amã, para matar Mardoqueu, para enforcar Mardoqueu e matar também, não só ele, mas todos os judeus da província, das 127 províncias. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Mardoqueu fez um plano maligno e mentiu, enganou o rei. Olha o que ele fala para o rei. E Amã
foi e disse ao rei, versículo 8, 3:8, por tua majestade, eu sou primeiro-ministro, eu que cuido das coisas do rei, mas por toda a província do reino está espalhado um povo em que segue a lei diferente da do rei. O rei dá uma ordem e ele não segue essa ordem. E a lei do povo, né? O pior de tudo, ó rei, é que eles não obedecem. Ele pôs no plural, depois o povo inteiro. O povo inteiro. Eles não obedecem às suas ordens. Por isso, eu fiquei constrangido. Onde você viu a majestade dar uma ordem, eles obedecem. Ah, majestade, eu quero matar esse povo. E vejam, eu prefiro que o senhor me dê uma autoridade para que eu mate esse povo e pegue e ponha no cofre do rei. Deixa eu ver aqui a quantidade. Que o rei assina um decreto, né? Que eu quero, ó rei, 342 mil quilos de prata. Quilos de prata. Glória a Jesus. Para as despesas para o cofre do rei. Assim que eles morreram, naturalmente, toda a riqueza dele vai para o cofre do rei. O rei era o maior rei do maior império na época, o maior império da época. Então nós vemos, louvado seja Deus, que saiu o decreto. Olha a irresponsabilidade do rei. Olha a irresponsabilidade do rei. Olha o que o rei fez, eu quero ler aqui. Versículo 10. O rei tirou o seu anel de sinete, que era o carimbo, aprovando. E esse, glória a Jesus, e que servia para carimbar as suas ordens. E deu a Amã, filho de Amedada, né? O inimigo do judeu. E o rei disse: fique com o dinheiro. Você falou que vai pôr, não fica, não põe nada no cofre, põe na sua conta, põe na sua poupança, põe todo esse valor para você. Não está pôr lá não está pôr no cofre não. Nós somos ricos. Você não, pode ficar com você. Ele nem deu atenção para o judeu, que ia mandar matar sem verificar o assunto. Quando foi para matar o rei, mandaram investigar para ver se era verdade. E quando era para matar o judeu, o rei não mandou investigar para ver se era verdade desse Judas que estava traindo ali, louvado a Deus, o povo judeu com mentiras para ficar com aquela riqueza, porque estava com o orgulho ferido por um judeu não julgar diante dele. Então nós vemos, louvado seja Deus, que ele mandou fazer um decreto. E saiu o decreto, o tal decreto que chama Purim, que quer dizer defenda-se. Então nós vemos
foi espalhado em todos os idiomas, em toda a província. Levou 10 meses, foi daqui 12 meses, que ia cair no mês de dezembro, dia 13 de dezembro, do nosso calendário, bem entendido. 13 de dezembro, um exemplo, daquele mês, do 12º mês, ia ser a carnificina, o derramamento de sangue de todos os judeus, que moravam ali naquela 127 províncias. E vejam a tribulação que esse rapaz arrumou para os filhos de Israel, que ele arrumou para os judeus, que ele arrumou para louvado seja Deus para Mardoqueu, porque Mardoqueu estava obedecendo uma lei divina. Mas dentro de Mardoqueu tinha a palavra de Deus. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. E vejam que ele, louvado seja Deus, foram orar, foram pedir, louvado seja Deus. E nós vamos ver depois, na outra parte, o desfecho desse assunto, louvado seja Deus. A parte 3, nós vamos ver o desfecho desse assunto, porque o rei tinha já assinado. E o que está escrito na lei dos persas? Vejam que ele já tinha dado a ordem, já tinha carimbado, já tinha sido publicado. E o que está escrito na lei da Pérsia? Que foi falado lá diante de Daniel, que foi falado diante de Vaste. Olha, rei, a lei que você determina não pode voltar para trás. A lei dos persas não pode voltar para... não pode ser anulada. Então nós vamos ver a continuação dessa palavra. Agora nós vamos ver na parte 3. Na parte 3, louvado seja Deus, do livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver o livramento de Deus. Todos os judeus estavam dentro de uma condenação, estavam no corredor da morte, estavam prontos para ser mortos, mas agora chegou a vez de o grande Deus manifestar o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como prevalece a palavra do Senhor. Deus honrou, louvado seja Deus, a Mardoqueu, mesmo enfrentando a morte. Mesmo enfrentando a morte, ele não negou o nome do Senhor. De maneira nenhuma, ele se ajoelhou diante daquele Satanás, louvado seja Deus, que se chama Amã, louvado seja Deus. E muito menos diante da ordem do rei. Ele se humilhou diante da palavra de Deus. Ele permaneceu em pé. E Deus lhe deu o livramento. Na parte 3, nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade a esta mensagem. Não podemos continuarmos, porque tem que ser falado com muita calma, tem muitas coisas para vir à tona, ao nosso conhecimento, não é? Então, que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. A próxima mensagem, Esther, parte 3. E aí nós encerramos esta série. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.